Olá para todos e todas, a gente vai começar mais uma aula, revisando o conteúdo do sexto ano, para a gente poder dar início aos conteúdos do sétimo ano, no próximo trimestre, e hoje a gente vai estudar a respeito da Idade Média. Foi um período que durou aproximadamente 1000 anos dentro da história, com muitas coisas acontecendo e ao mesmo tempo um período de muita estagnação. A sociedade ela vivia mais ou menos no mesmo ritmo, não haviam grandes mudanças, grandes oscilações dentro da estrutura dessa sociedade, certo? O começo da Idade Média, ele vai ser com o final do Império Romano. O Império Romano tinha sido o maior império dentro da história da Antiguidade, conquistado a maior quantidade de reinos, de povos, tinham domínios na África, na Europa, na Ásia. A cultura romana tinha se espalhado por esses locais, então muita gente consumia essa cultura. Porém, os povos que moravam além das fronteiras de Roma, eles eram chamados de bárbaros e eles vão despertar um interesse por Roma. À medida que o Império foi crescendo muito, que Roma foi crescendo muito, as fronteiras elas foram ficando mais desprotegidas. Os soldados, aqueles que eram responsáveis por guardar as fronteiras, eles começaram a ter uma série de problemas com o Império, então eles não começaram a reivindicar uma série de coisas. E a própria sociedade também, Você mora numa cidade, perto da onde você mora, tem um outro grupo que não faz parte do seu império, mas que você conhece, as pessoas vão começar a ter essas ligações com essas pessoas, certo? E aí esses bárbaros, eles eram chamados de bárbaros porque os romanos consideravam que eles não tinham cultura, porque eles moravam fora do Império Romano. Esse povo começa a entrar em Roma, entrar no Império, fazer ligações, conexões com essas pessoas e tudo mais. Alguns entram pacificamente, outros organizam exércitos e começam a invadir e saquear as cidades em busca de alimento, em busca de armas, em busca de ouro, em busca de riquezas e tudo mais. E aí vão começar as invasões no Império, até que no século V, a cidade de Roma vai ser invadida. E aí o que vai acontecer com essa população que vivia nesse Império Romano? Eles vão ficar desesperados. E eles vão começar a ir para os lugares que não tinham essas invasões romanas. Então eles vão começar a ir para o interior. O começo da Idade Média, gente, durante o Império Romano, as pessoas viviam nas cidades. E nesse começo da Idade Média, as pessoas vão sair das cidades e vão morar no interior. Vão morar nos lugares com menos pessoas, com menos habitantes, vão morar em fazendas. E aí vai começar a organização da Idade Média. Eu não sei se vocês têm percebido, por conta da pandemia, isso tem acontecido também. O nosso município e outros municípios do interior têm recebido muitas pessoas que estão vindo de cidades maiores, vindo morar aqui. Por conta do home office, do trabalho em casa, muitas empresas aderiram a esse trabalho. Então a pessoa ela pode trabalhar tanto na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, quanto ela pode fazer o mesmo trabalho na cidade de Marataízes, na cidade de Itapemirim, na cidade de Presidente Kennedy, porque ela tem uma internet e ela só precisa disso, os documentos ela consegue através da internet, a estrutura ela mesma monta e aí ela trabalha na casa dela. Muitos professores de vocês que dão aula não moram em Marataízes, estão gravando a aula, estão preparando a aula lá dos municípios onde ele mora. Então essa interiorização também vem acontecendo por conta do home office. Olha que bacana, uma coisa que aconteceu lá no século V volta a acontecer agora no século XXI. A história ela sempre se repete, não com os mesmos personagens nem com as mesmas situações, mas os eventos se repetem ao longo da história. E aí essas pessoas voltando aqui para o Império Romano, essas pessoas começaram a ir morar no interior. Nem todo mundo tinha terra. Algumas pessoas eram donas de grandes pedaços de terra e outras pessoas não tinham terra. Então o que essas pessoas que não tinham terra elas começaram a fazer? Acordos com esses donos de terra. Os donos de terra cediam para eles uma parte das terras e em troca eles davam para o dono da terra uma parte da produção. E aí vão surgir os colonos, colonato.
eu sou colono de alguém, então eu trabalho, eu tenho a minha criação de animais, a minha plantação nas terras de uma outra pessoa. E aí, aquilo que eu produzo nas minhas terras, parte fica para mim, parte eu dou para a pessoa que é o dono da terra como pagamento pelo meu trabalho. E as pessoas vão deixar de morar na cidade e vão morar no interior. A sociedade, a cultura dessa sociedade, ela vai ser a mistura desses dois povos, do Império Romano, que era todo estruturado, organizado, tinham leis escritas, eles tinham um sistema de direito, eles tinham uma governabilidade, eles tinham uma religião organizada, e os bárbaros, e a cultura germânica que a gente chama, que é uma cultura que já era totalmente diferente. Esses germânicos, eles viviam em pequenas tribos, eles caçavam na maioria das vezes, tinham criação de animais, tinham plantações, mas eles viviam mais de acordo com a natureza. Os grupos deles não tinham a mesma estrutura, a mesma organização que o Império Romano. Então vão se juntar esses dois povos. E aí, a cultura medieval, ela vai ser formada por essas duas características e vai ter cada um desses povos levando uma característica principal. Os romanos vão levar como a principal característica a religião cristã, o cristianismo, e a instituição católica, a Igreja Católica. O imperador vai deixar de existir, mas o Papa vai continuar existindo. E a Igreja Católica, organizada com o Papa, com todas as regras e estruturas, vai se tornar a instituição mais importante dentro da Idade Média. Tudo girava em torno da igreja. A igreja era a maior dona de terras, ela vai ser a maior dona de terras. Os padres, para se tornarem... os reis, para se tornarem reis, precisavam da bênção do Papa para poder serem reis, serem coroados, porque se não tivesse a bênção do Papa, a população não aceitava eles como rei. E eu imaginar que não foi Deus que escolheu eles para serem rei, então precisavam da bênção do Papa. Eles que vão cuidar da organização, né, dos livros, das coisas de sabedoria que ainda estavam naquela sociedade. Eles que vão cuidar da organização das leis, do direito. Tudo vai passar pela Igreja Católica nesse momento da Idade Média. E os germânicos, eles vão levar o amor à guerra. Os germânicos, eles amavam a guerra, eles viviam para a luta. Eles gostavam dessa ideia da luta, então vai surgir nesse período essa ideia do amor à guerra. Por isso que a gente vê em filme medieval, sempre tem os cavaleiros, eles lutam, e o prazer deles é lutar, defender a dama, defender a cidade, o feudo, o rei, porque eles têm esse amor pela guerra como tradição mais importante. À medida que o Império Romano vai chegando ao fim, esses bárbaros vão se concretizando, vão surgir os reinos, que são chamados de reinos cristãos. Por quê? Esses reis, eles vão fazer, como eu falei, vão ser os primeiros que vão fazer acordos com a igreja, vão se converter ao cristianismo, vão se tornar católicos, e aí eles vão ter o apoio da Igreja Católica para expandir os seus territórios. Então, primeiro a gente tem o reino franco, o principal rei vai ser Clovis. Clovis vai se tornar o primeiro rei cristão, vai ser batizado, vai expandir o seu território. Depois que Clovis morre, os seus descendentes não conseguem se manter no trono. Aí eles criam um cargo chamado de mordomo do palácio, que era como se fosse um primeiro-ministro, alguém para administrar o reino. E aí, uma dessas pessoas vai ser um homem chamado Pepino Breve. Ele era chamado de o Breve porque ele era baixinho. E aí, mas o que ele tinha de baixinho, ele tinha de esperto. Ele vai perceber que tinha uma briga entre os descendentes de Clovis, vai fazer uma aliança com o Papa e ele vai se tornar rei. Depois que ele morre, o filho dele se torna rei no lugar dele, que vai ser Carlos Magno, o principal rei medieval, o principal rei cristão desse período. E Carlos Magno, gente, vai ser coroado na noite de 25 de dezembro, que era o Natal, pelas mãos do próprio Papa. Então, o que a população entendia? Que Deus havia escolhido Carlos Magno para ser rei. Então, todos os domínios vão passar a ser de Carlos Magno. Carlos Magno vai conquistar um império gigante.
E para poder organizar esse império, ele vai dividir esse império entre pessoas que ele considerava, entre guerreiros que ele achava que eram importantes. E aí vão surgir os feudos e os títulos da nobreza. Ele vai dividir, vai dar um título para aquela pessoa que vai ganhar a terra. Eles vão ser os condes, duques, como eu já falei, e os marqueses. Cada um vai ganhar um pedaço de terra, um condado, um ducado e uma marca, e vai ser a terra que ele vai ter a obrigação de cuidar e o título que ele vai receber. Carlos Magno morre, os descendentes de Carlos Magno morrem, cada pessoa dessa que tinha esse pedaço de terra vai se tornar um senhor feudal. E aí o poder do rei dentro do período medieval vai ser enfraquecido e quem vai ter poder vão ser os senhores feudais. A Europa não vai ter um país, não vão ter países, vão ter feudos, que eram locais onde esses senhores feudais eles governavam, eles comandavam. E ali eles podiam doar terras para outras pessoas, que eram a organização de suzeranos e vassalos. Quando alguém doava uma terra para outra pessoa, a pessoa que doava era o suzerano e quem recebia era o vassalo. Então tinha a obrigação de cuidar daquele que estava recebendo a terra, daquele que estava doando. Então eram ligações de fidelidade, um tinha um acordo com o outro, não era um acordo escrito, até porque a maioria das pessoas na Idade Média não sabiam ler nem escrever, mas esses acordos eram acordos verbais, eram acordos de honra. Então se um rei entrasse na guerra, se um senhor feudal entrasse na guerra, todos aqueles que fossem ligados a ele eram obrigados a lutar na guerra com ele, por lealdade, porque sabiam que havia esse acordo entre eles, pela questão da fidelidade. O feudo ele vai ser o local onde vão morar essas pessoas, tanto os senhores feudais quanto os seus servos, aquelas pessoas que trabalham. O servo, gente, ele é obrigado a trabalhar para o senhor feudal. O servo é o grupo de baixo da sociedade. E ele é obrigado a trabalhar para o senhor feudal e ele é obrigado a doar parte daquilo que ele produz para o senhor feudal. São os impostos que esse servo tem que doar. E os impostos são obrigatórios de doar. A sociedade ela vai ser dividida em 3 grupos e cada grupo vai ter uma função. Os que oram são os membros da Igreja Católica, eles estão no topo, eles são os mais importantes da sociedade. Os que lutam são os nobres, eles têm a função de defender, de proteger o feudo, o castelo, as terras, proteger o nobre, proteger o animal, proteger tudo que tem ali naquele feudo. E os que trabalham, que são os servos, que a maioria das pessoas é quem mais trabalha, quem mais sofre, quem mais gasta tempo, certo? E quem é obrigado a pagar imposto. Os servos, gente, os que trabalham, são o único que paga imposto. Eles têm que pagar imposto por tudo. Eles pagam imposto para usar terra, eles pagam imposto para usar o moinho, para poder moer o trigo e transformar o trigo em grão. Eles pagam imposto para a Igreja Católica, que era o dízimo, que aqui nesse período medieval era obrigatório, que é a 10ª parte, daquilo que eles produzem. Tudo era imposto para esse grupo. A igreja, nesse período, ela tem um domínio muito grande sobre a sociedade, ela manda nas pessoas, incluindo na mentalidade. Eles têm muito medo do que é certo, do que é errado, muito medo das figuras malignas, Então, alguns monstros, o diabo, animais ferozes como o lobo mau permeiam esse imaginário. Eles pensam muito sobre isso, imaginam muito sobre isso. E é muito comum, vai ser nesse período, que vão surgir os primeiros contos que a gente conhece como contos de fadas. E era muito comum nessas histórias terem personagens macabros, assustadores, personagens que assustavam as crianças, as mulheres e tudo mais. Então isso era uma coisa que fazia parte dessa sociedade medieval, dessa mentalidade, muito baseado na Igreja Católica, no que a Igreja pensava, porque tudo que eles podiam pensar, sentir, fazer, precisava passar pela Igreja. Se a Igreja falasse que era certo, estava bem. Se a Igreja falasse que era errado, ok? Qualquer coisa chama no privado. Beijinhos, até a próxima aula.